dele, o doutorado dele nessa universidade, e depois, por mais de 10 anos, se tornou professor da casa, né? E agora ele tem uma empresa particular na parte de assessoria, né? O outro colega de turma dele, não menos importante, o professor Danilo Rosani, saiu de Viçosa e foi fazer o mestrado e o doutorado dele em Jaboticabal, né? E hoje ele é professor na Unesp de Registro, sempre trabalhando com a parte de nutrição de plantas. E o terceiro palestrante na nossa ordem, o segundo, Luiz Otávio, né? Ele, formado lá em Viçosa, tem um mestrado em Viçosa e, posteriormente, foi para Jaboticabal, também ser orientado do professor Arthur, né, aonde trabalhou com a cultura de beterraba e vai trazer alguns dados para nós durante essa apresentação. A gente vê que, para a cultura da beterraba, nós temos muito poucos trabalhos apresentados e a nossa diretriz para os palestrantes foi pedir que o professor Danilo nos apresente a parte de macronutrientes, né, os problemas que hoje nós temos com a adubação em macronutrientes. Luiz Otávio vai nos falar da parte de micronutrientes e o Leonardo Aquino vai fazer um fechamento desse painel com o uso eficiente desses nutrientes e, se possível, nos trazer a parte biológica do uso na cultura da beterraba. Então, eu não quis ler aqui, como normalmente se faz, a formação curricular de cada um deles, porque é muito extensa. E eu acho que a gente poderia aproveitar melhor o tempo ouvindo-os do que vocês me ouvindo falar toda a descrição do currículo deles. Então, sem mais demora, eu convido o professor Danilo Rosani para subir aqui a esse palco e iniciar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Agradeço, Trivelli, pelo convite. Agradeço ao Ney também pelo convite em estar confiando um pouco na nossa apresentação, nos dados, nas informações que a gente venha compartilhar um pouco aqui com vocês. De antemão, gostaria de dizer que, pelo tempo exíguo, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas também o mais provocativo possível a vocês, para que talvez vocês saiam um pouco da zona de conforto, achando que só dentro da academia que as coisas acontecem. Então, de antemão, eu já peço que vocês observem as informações, observem como nós apresentamos os dados, que são dados que muitas vezes requer a parceria público-privada, requer a parceria do produtor, requer uma parceria entre instituições. Tá? Essa seria a sequência que eu gostaria de conversar um pouco com vocês, falar um pouquinho sobre o cenário internacional de fertilizantes, um pouco sobre um diagnóstico nutricional, que é o CND, vamos passar sobre algumas situações dos sistemas de recomendação, um ou outro estudo de caso, vou falar um pouco sobre softwares e algumas considerações finais que eu acho que é importante que nós devêssemos seguir com relação a isso. Trago esse slide, é um primeiro slide que eu gosto sempre de apresentar, porque é um slide de 1985, ele não é novo, mas ele nos lembra que nosso assunto aqui hoje é balanço nutricional, é índice nutricional, mas nós temos um aparato de situações que acontecem para que dê certo. Então, não é o fato da aplicação bem feita de defensivo, ou a praga bem manejada, ou a daninha mal conduzida, ou o fertilizante bem feito, que vai ter o sucesso ou o insucesso da cultura. Nós temos que ter um conjunto da obra funcionando muito bem. É a mesma coisa que você assistir uma orquestra e tem um desafinado. Você vai perceber o que está ruim. E a agricultura nos traz muito isso. Então, esse slide resume um pouco essa situação do TISDA de 85. Vejam que o fator econômico não está desdobrado. E essa questão do fator econômico influenciando na produção, como bem o Trivelli colocou, é um cenário extremamente importante para nós. Por que isso? Além do clima, que se a gente tivesse que elencar aqui alguma situação de mais complicador, seria o clima,
um dos fatores mais problemáticos que nós temos hoje de influência de produção. Mas por que eu digo isso? Esse é um dado que vem desde 1950 até agora, 2025, e o último dado apresentado, que é o de 24. Ele nos mostra a produção em vermelho de adubos nitrogenados que nós temos no país. Em verde, a importação. E em preto, a somatória dos dois, que seria o consumo. Ou seja, nós temos uma dependência externa de fertilizantes nitrogenados no país de 97%. Então, dizer que o Brasil é o país do futuro, que o agro é o que movimenta a cadeia, cuidado. Nós não temos terras férteis, nós temos terras. Elas não são férteis. Naturalmente, não. Não, mas nós temos culturas que fazem fixação biológica. Ok. Essa é a nossa dependência de fósforo. 72% vem de fora. E se a gente observar os dados de potássio, 97% também. Esses são dados de 2024, tá? 97% vem de fora. Então, se houver qualquer problema internacional, qualquer briguinha internacional, a gente fica sem comida para as plantas, que, consequentemente, não teremos comida para nós. Então, esse é um ponto econômico que é extremamente importante para nós da área de nutrição, da área de fertilidade. Nós estamos falando em um custo estimado de pelo menos 30% da cultura que é em cima de fertilizantes. Então, 30% para se produzir é fertilizantes. E destes 30%, nós temos uma dependência externa absurda. E isso não é inconsequência ou incapacidade técnica dos nossos governantes atuais, ou do ano passado. Isso vem desde 1950. Conversando com os colegas do setor de fertilizante, não compensa ter fábrica dentro do país, é muito caro. Ok, economicamente é mais caro importar do que produzir aqui. Mas isso é uma questão estratégica. Se vocês observarem a balança comercial brasileira, o agro é o que sustenta. Então, ter indústrias de fertilizantes ou ter um pouco menos de dependência externa é uma questão estratégica de produção. Então, primeiro ponto, cuidado. Façam bem feito. A questão nutricional é uma questão que, se errada, ela pode trazer prejuízos e consequências maiores do que simplesmente a falta de produção. Isso sem a gente falar de contaminação de solo. Esse é um outro gráfico que eu não errei o tema, tá? Eu sei que nós estamos num seminário de beterraba, mas eu gostaria de falar para vocês que a soja, o milho, cana-de-açúcar e outras culturas, vocês observam aí, ela detém quase 80% do consumo de fertilizantes no país. Então, se o preço está bom ou está ruim do fertilizante, isso depende destas culturas. Ninguém quer saber se a beterraba está boa de preço ou não. Ninguém quer saber se as hortaliças, as frutíferas, de um modo geral, está com preço ruim ou está bom. O preço dos fertilizantes não é baseado por isso. O consumo de beterraba é quanto desta fatia? 0,00 qualquer coisa. Não interessa para o mercado fertilizante quão vai bem a beterraba ou as hortaliças do modo geral. Então, cuidado ao usá-las. Na época, agradeço o Trivero pela colocação da questão curricular, mas um negócio que eu gostaria de chamar a atenção é que eu sou filho de produtor. Meus pais, a família, estão na atividade produtiva até hoje. Então, muitas das coisas que a gente vê e fala, eu também comento com os meus pais, com a família, no modo geral, no sentido de atenção que isso pode dar um prejuízo muito grande para nós. Tá? E os estados produtores, vejam, São Paulo está consumindo em torno de 10% do fertilizante nacional, e Mato Grosso aí 21%. Então, nós temos um foco de distribuição razoável por conta dos portos, mas o preço não é balizado por nós também. Esse é o nosso padrão. Tá? Nós temos uma recomendação de adubação, muitas vezes baseada em teores no solo e observação de rendimento de cultura. Então, nós vamos lá, aplicamos o fertilizante no solo, observamos o quanto isso tem de rendimento de produção e aí estabelecemos aquelas situações conhecidas na agronomia. Nível crítico, faixa de suficiência, e indicamos que aquela quantidade de adubo é bom para chegar naquela produção. Então, primeiro questionamento, você está preocupado com um nível de máxima produtividade ou máxima produtividade econômica? Esse é um ponto que não se apresenta.
não se fala sobre dose, época de aplicação, fonte de fertilizantes. E esses trabalhos, muitas vezes, são caros, demorados e feitos em um único local. Quando são feitos? Eu não tinha dado de beterraba, mas trouxe um dado de tomate aqui para vocês. Um experimento de dose, nós aumentamos a dose de fertilizantes, aumentamos a produção relativa, estabelecemos os níveis críticos, esse gráfico superior aqui, bem pequeno. Ok, isso é que a gente aprende na escola. Mas se vocês olharem o gráfico grande, ao fato de você aumentar as doses de fertilizantes fosfatados, você tem uma bagunça generalizada dos outros elementos. É impossível nós pensarmos que o fato de você aumentar um determinado elemento, os outros ficarão estáveis. Não. Quando você encosta na planta, ela dá choque? Por que ela não dá choque? Porque ela é balanceada, ela é eletricamente neutra. Se você põe uma carga positiva para dentro, ela tem que jogar uma carga positiva para fora. Se você aumenta demais uma carga positiva, por exemplo, um potássio, ela vai deixar de absorver outras cargas positivas, que é um cálcio e um magnésio. Então, é um balanço. Nestes casos, desses experimentos com dose, você está aumentando demais a dose de fósforo. Consequentemente, você tem diminuições expressivas e significativas da absorção de potássio, em laranja no meio. Ou você tem diminuições da absorção, aumento da absorção de enxofre, depois uma consequente diminuição, você diminui boro, você aumenta cobre. Então, é uma interação muito grande que acontece dentro da planta, quando você faz doses erradas, principalmente erradas para mais. Concordam com isso? Entenderam isso? Pelo fato de balançar a cabeça, vocês sabem que vocês acabaram de concordar? Uma coisa que talvez vocês tenham aprendido na agronomia, que a lei de Liebig está errada. A lei do barril não existe. Funcionou bem, era um fusquinha da época. Mas ela não é o que deve ser feito. Por quê? Porque a lei de Liebig baliza por baixo. O que o barril fala? A produção se esvaira pelo nutriente que está na menor concentração possível. Ok? Ok. E o que está acima? E o excesso? O excesso não pode ser prejudicial? Só que a gente sempre está olhando para o que está mais inferior, nós nunca olhamos para o que está superior. E nós temos grandes problemas de quebra de produtividade por excesso. Vocês já viram toxicidade de fósforo? Não. Vocês veem deficiência de zinco. E aí faz o quê? Diminui o fósforo ou aumenta o zinco? Aumenta o zinco. Cuidado com isso, tá? Cuidado com essa situação de sempre mais é bom. Às vezes, certas reduções são melhores do que aplicações excessivas. Cuidado com o excesso. Então, por isso que nós pensamos no CND. O CND é um balanço nutricional, é uma proporcionalidade entre os nutrientes, e essa proporcionalidade, quem nos traz é a própria planta. Então, nós estamos observando, dentro da própria planta, um balanço nutricional considerado adequado. Isso é uma evolução. Isso começou aqui em 1934, com a primeira análise foliar, feita por Lagatu e Maúbe em Montpellier, na França. Depois em Bofius, em 73, e agora com análise multivariada a partir do Edson, de 86. Mas lá em 34, os próprios pesquisadores que, quando fizeram o início do balanço foliar, que trabalhavam com batata e vinhedo, isso são dados originais de 34, por isso que está em francês ainda, nos mostram em papel milimetrado que nós temos que observar a relação do fósforo com o nitrogênio, azoto, tá? E o potássio. É uma inter-relação nutricional. Lógico que em 34, que tinha assim à mão, era um papel milimetrado, não era um computador. Tá? Hoje, nós conseguimos evoluir um pouquinho com isso. Tá? Tem um pouco de conta em cima disso. Isso não é segredo, tem vários artigos que nós estamos trabalhando, divulgando, então isso é aberto. Então, mas você tem que trabalhar um pouco mais do que média e desvio padrão, para a coisa funcionar bem. Média é sempre complicado, né? Média de 25 graus é confortável, mas se você colocar o pé no forno a 50, e a cabeça no freezer a 0, você está na média. Então, cuidado com essa história de média. E, no fim das contas,
Para traduzir um pouco essa contaiada, eu vou trazer uma receita de bolo de fubá para vocês, que é bem simples. Todo mundo já fez bolo de fubá ou já presenciou a avó fazer o bolo de fubá ou a mãe fazer o bolo de fubá em casa. Essa seria a receita do bolo de fubá. Concordo? Funciona, tá bom, eu peguei isso com a minha avó. Ela falou que se fizer assim, faz bem feito. Mas vamos dizer que eu me disponho a fazer esse bolo de fubá em casa. Depois de iniciada a receita, o Trivelli me liga e fala, Danilo, eu vou passar aí para tomar um café e, nossa, adoro um bolinho. E aí eu não contei ele para comer o bolo. E aí eu vou lá e eu vou aumentar, ao invés de 2 ovos, eu vou botar 3. Vou aumentar um pouco a receita. Ao invés de 20 gramas de açúcar, de fermento, eu vou colocar 40 para ver se o bolo dá uma bombada, uma crescida. Ao invés de 290 de farinha de trigo, eu vou colocar 350. Aumentei a receita. Né? O Trivelli está vindo. Você acha que vai dar certo? Vai desandar, né? O bolo vai empatiocar, não vai crescer direito, não vai ficar aquela massa ruim dentro. Por que a planta é diferente? Por que vocês acham que se aumentar a dose de boro na florada, ela vai ter mais pegamento? Por que você acha que se colocar muito mais potássio, o fruto vai ficar mais doce? Não é assim que funciona. Você precisa de uma balança, de um equilíbrio. Para que você tenha bons resultados na frente, você precisa balancear. Você quer aumentar o potássio, porque está tendo baixa produção, você tem que ter proporcionalidade entre os outros elementos para que a coisa funcione adequadamente. Então, cuidado, mais uma vez, com a história do barril e pensem muito mais num equilíbrio de balanço nutricional. Pensando nisso, nós fizemos esse software para beterraba. Tá? Esse software existe já há uns 2 anos. É um software que mede o balanço nutricional da beterraba. Nós trabalhamos com dois híbridos, tá? É o boro e o BET. Aqueles números na frente, 31 e 16, são o número de observações de talhões comerciais em campo que foram avaliadas. O Luiz está aqui presente, ele vai falar logo na sequência, foi a tese de doutorado dele, mas nós auxiliamos um pouco na questão da construção do CND e do software em especial, que nos dá esse balanço nutricional. Este software era para ser gratuito e estar disponível para vocês na página da universidade. Esse trabalho de desenvolvimento de software já começou desde 2011 e ficou por 12 anos gratuito na página da universidade. Contudo, entretanto, todavia, existe a lei da propriedade intelectual, que é uma lei federal. E isso proíbe as universidades de divulgar qualquer conteúdo gratuito se outra pessoa leva vantagem financeira sobre isso. Então, eu fui intimado, desde setembro do ano passado, a tirar esses softwares do ar. Eu estou no pé. Nós estamos tendo uma discussão um pouco acalorada dentro da universidade para que isso volte a funcionar. Mas esse software existe, esse balanço existe, e ele pode ser acessado, por exemplo, com relação a um artigo científico. É um pouco pesado, por isso que nós fizemos o software. Como que o software funciona? Ele vai dividir uma população de alta e baixa produtividade. Então, nós vamos em cima da população de alta produtividade, que nesse caso varia de 80 a 100 toneladas por hectare. Nós vamos fazer algumas continhas e esse software traduz isso para vocês num balanço nutricional. E aí ele vai dar essa escala de diferenciação. Tudo que tiver em vermelho abaixo está negativo. Tudo que tiver acima em verde está em excesso. E o ideal é o zero. O que o zero representa? O equilíbrio. O balanço nutricional zero, adequado. Então, ele vai te indicar, olha, está faltando isso, está sobrando aquilo. E no caso da beterraba, como é um ciclo muito curto, foi feito 2 amostragens diferentes. Uma foi feita numa indicação mais convencional, que seria no início da formação do acúmulo de reservas ali, ou da raiz tuberosa. E a outra amostragem foi feita na época da colheita da cultura, que é talvez para você ter um balizador maior se você fez alguma coisa errada e ela respondeu mais ou menos produtivo. Então, se você amostrou no início do acúmulo, você tem que fazer a interpretação nesse ponto. Não adianta você mostrar num lugar e avaliar no outro. Tá?
Outra coisa importante, coletar pelo menos 25 plantas por talhão para fazer uma amostra composta. Não adianta entrar na área de beterraba e falar, não, está todo mundo mais ou menos igual, aqui eu vou pegar 5 plantas e está resolvido. Não, é pelo menos 25, para que você não ocorra erros, principalmente com variação de solo. Para vocês terem uma ideia, são esses softwares que existem. Tá? Nós temos uma gama alta de trabalhos feitos em culturas perenes, manga, uva, morango, abacaxi, citros, maçã, pera, caju, banana. Nós temos alguns trabalhos com grandes culturas, arroz, soja, eucalipto, milho, feijão, e temos alguns trabalhos com hortaliças. Dentre deles, a beterraba foi contemplada, e esse é a cara do software. Como que ele funciona? Você escolhe primeiro se você vai fazer a interpretação sobre colheita ou raiz tuberosa. Num segundo momento, você pega a sua análise diagnóstica, insere os valores dentro do software, observa a informação aqui, que tem que ser... Esse software foi desenvolvido para regiões de Minas, tá? Funciona para Santa Catarina? Funciona. Funciona bem? Não. Por quê? Porque nós temos uma questão de regionalização. Você não pode falar que uma avaliação do estado nutricional, um padrão nutricional desta região funciona para o Rio Grande, ou funciona para Santa Catarina, ou funciona para o Nordeste. Não funciona. Então, esse negócio de você ter um boletim oficial para o país é fria, é errado, é muito errôneo. Você tem que ter um boletim oficial regional. Quanto mais regionalizado, melhor. E aí ele vai te dar esse balanço, que é aquela mesma interpretação que eu mostrei para vocês. Isso ainda é possível nós colocarmos algumas outras informações, os dados do produtor, o endereço. Você clica aí em gerar relatório e ele te traz isso em PDF, tá? Os valores originais da análise, os índices calculados e 2 gráficos que são exatamente a mesma coisa, só que ele te dá formas visuais de observar a distribuição dos nutrientes. Okay? Nós podemos dar um passo para trás. E aqui eu estou dando um passo para trás. Eu estou saindo de uma relação multinutrientes, de uma relação multielementar, para uma relação dual, ou seja, bivariada. Para uma relação univariada. Ou seja, eu estou voltando para a faixa de suficiência. Eu tenho uma tecnologia melhor, que é o software. Mas, Danilo, o software não está no ar. Como é que faz? Por enquanto, nós podemos usar isso. Eu estou dizendo para vocês que o índice considerado adequado, observando esse ponto de amostragem, varia de 36 a 38. E o boletim oficial que nós temos indica de 30 a 50. Vejam, quando nossa indicação está 38, que está o máximo, a indicação do boletim que nós tínhamos ainda está no meio. Fósforo, de 3,5 a 4, 2 é pouco. Então, se vocês observarem para todos os elementos, é uma atualização do que nós temos no boletim de recomendação. Aí vocês vão falar assim, mas professor, o senhor está desatualizado, você está 25 anos atrasado. Será? Tem diferença do boletim de 97 para o de 22? Cuidado. Temos que atualizar cada vez mais os boletins. Se nós pegarmos uma situação como essa, é pior ainda, porque na colheita, a única orientação que nós temos é do Borlaug. Só que se vocês olharem aqui embaixo nas letras minúsculas, esse dado vem da Polônia. Só que vejam que interessante, eles fazem a lição de casa. Nós fizemos uma observação de 47 dados, eles fizeram uma observação de 408. O dado deles é muito mais confiável para eles do que o nosso. Então, qual que é a puxada da orelha que eu quero dar um pouco em vocês? Principalmente os produtores. Não fiquem acomodados na área de produção, simplesmente produzindo e esperando da academia ou esperando dos órgãos públicos trazerem soluções. Nós precisamos de parceria. E a parceria que eu cobro de vocês não é cara. Qual parceria que nós necessitamos para melhorar e desenvolver mais essa ferramenta? Análise de solo, análise de folha e saber a produção por talhão. Só isso? Só isso. Eu não preciso de mais nada de informação para extrair
um conjunto completo de considerações adequadas de demais nutrientes. Sendo que os experimentos de adubação que a gente fazia, você tinha um nutriente em um lugar e mexia e bagunçava os demais. Nestes casos, nós achamos a excelência de todos nas áreas de alta produtividade. Só que eu não consigo fazer isso dentro da universidade. Não dá para fazer isso em vaso. Isso são experimentos, são observações de campo, observações comerciais. Então, por isso que nós precisamos destas parcerias com vocês. Nós temos outros exemplos em outras culturas que também precisam de atualização. A beterraba não é a única situação. Se vocês observarem o dado aqui de abacate, por exemplo, os boletins oficiais nossos aqui, é a cópia da cópia de 1965 da França. Nós temos que nos envolver, o setor produtivo tem que se desenvolver mais, tem que se envolver mais, obter dados mais reais. Tá? Situações como essa, por exemplo, não dá para misturar pera com maçã, a gente sabe que é diferente. Só que vocês pegam um boletim oficial do Rio Grande do Sul, os teores considerados adequados são iguais para pera e para maçã. Isso é um décimo, uma pinceladinha assim, rapidamente, do que eu estou mostrando para vocês. Não esperem, muitas vezes, uma solução vir. Nos ajudem a proporcionar essa solução. Dá para melhorar ainda. Nós possamos fazer isso sobre classes de produção. Olha o dado do pêssego. É impossível dizer que um balanço nutricional adequado para uma produção de 60 toneladas é igual a uma de 90. Então, dá para dividir isso, dá para colocar em escala de produção. Mais uma vez, eu preciso de dados, eu preciso de informação. Fizemos isso para o alho. Esses são dados de alho de caçador. É um trabalho que foi publicado recentemente em 2 grandes revistas, aqui, uma associada à Nature, que nós conseguimos diferenciar Caeté, a mulata, e a ômega e a Vale Sul. São variedades diferentes. Cada uma tem um padrão nutricional diferente. Cada uma tem uma exigência adequada de solo. Só que olhem aqui em cima, esse N igual a 1023. Sabe o que significa? 1023 talhões comerciais de alho observados. Não dá para ter uma informação tão importante quanto essa para a beterraba com 50 dados. Então, não é o fato de já ter o software, já existir, já termos obtido essa informação, que está bom. Não é assim. Dá para fazer isso com solo. E, nesse caso do trabalho, pensando nos macronutrientes, para cada tonelada produzida de beterraba, nós temos a exportação destes elementos. E colocando proporcional, percentualmente, o que fica na lavoura, que é na parte aérea, e o que é exportado. Olha como chama atenção, por exemplo, o nitrogênio e fósforo. A maioria sai, a maioria é exportado. Então, atenção com esses nutrientes que a gente leva muito embora. Fazendo isso, o Luiz, que vai vir na sequência, são os dados deles, da tese, fez essa escala na sequência de adubação. Ou seja, à medida que eu aumento a produtividade, eu tenho aumento da dose. Ao passo que boletins mais antigos, nós tínhamos simplesmente um balizador muito amplo. Então, nós temos que caminhar com isso. Os boletins mais antigos foram e são essenciais, mas eles não são suficientes à competitividade que o mercado exige. Não se acomodem. Pensando nisso, se vocês perguntarem assim para mim, por que a produção de alta eu escolhi como alta? Mas o pessoal de baixa, o que apresenta de ruim? Dê uma olhada nesse gráfico, nessa tabela do lado direito aqui. 66% dos pomares da baixa produtividade estão em baixa produtividade por apresentarem deficiência de enxofre. 91% por deficiência de potássio. E aí, do lado direito das deficiências, vocês têm os elementos e as percentagens dos pomares que apresentaram essa deficiência. Mas, do lado esquerdo, vocês têm também baixa produtividade por excesso. Olha o fósforo, 60% dos pomares com excesso. Nitrogênio, 78% dos pomares com excesso. Então, nós estamos errando na adubação, para mais ou para menos. É a história do balanço. Vamos adequar isso. Às vezes, a dose é a mesma, mas a proporção do adubo que você tem que colocar tem que ser diferente. Tá? Dá, inclusive, para fazer situações como essa, que é no caso da maçã, que a gente consegue fazer predição de adubação e predição de safra. À medida que eu aumento o número de variáveis analisadas, solo, folha e clima e planta, eu tenho uma diminuição do erro da produtividade estimada. E, no fim das contas,
Não precisa de mais nada do que o produtor já faz, se fizer bem feito. Análise de solo, análise de folha e produtividade. E dados climáticos não é tão difícil de obter hoje. Tá? Então, como considerações finais, eu gostaria de deixar para vocês que nós precisamos de parcerias. Não dá para melhorar ou fazer trabalhos como esse se nós não tivermos parcerias da iniciativa privada e se nós não tivermos envolvimento de produtores e técnicos da iniciativa privada. Tá? Deixo aqui com vocês algumas literaturas, o endereço do software, que assim que estiver disponível, eu acredito que, estou brigando para que isso aconteça ainda esse ano, vai ficar disponível na página do site do Laboratório de Análise de Solo e Plantas da universidade. Tá bem? Aqui uns agradecimentos, são dados de inúmeras empresas e entidades e parceiros que nós temos, não é possível fazer isso sozinho, então nós temos uma gama de parcerias muito grande com várias instituições em cada um daqueles programas que eu apresentei para vocês. Então, fico à disposição para conversarmos mais adiante. Obrigado. Desculpa do passar do tempo.